Parece que uma verdadeira queda de braço está marcada para a próxima segunda-feira no Rio de Janeiro. De um lado, o governador Cláudio Castro, que após a mega operação contra o crime, declarou que ninguém vai parar a gente. Do outro, o ministro Alexandre de Moraes, que irá pessoalmente ao Rio para, ao que tudo indica, enquadrar o governador e cobrar explicações. O confronto entre o Executivo Estadual e o Judiciário Federal parece ter sido oficialmente declarado. A gente precisa ir direto ao que interessa, porque o que está acontecendo no Rio de Janeiro é muito mais do que uma simples operação policial, é o epicentro de uma batalha política que pode definir os rumos da nossa federação. A mega operação realizada pelas polícias civil e militar do Rio foi, sem dúvida, um divisor de águas. Foi um ato de coragem, uma tentativa de retomar territórios que, na prática, já não pertencem mais ao Estado brasileiro. E a reação a essa operação, tanto dos criminosos quanto do sistema em Brasília, foi imediata e reveladora. O governador Cláudio Castro, que por muito tempo foi visto como um político moderado do Centrão, parece ter entendido que contra o crime organizado não existe meio termo. E ele subiu o tom. Em um discurso forte, cercado por seus policiais, ele mandou um recado que ecoou por todo o Brasil: ninguém vai parar a gente. É uma declaração de guerra. É o governador do estado mais simbólico do país dizendo que não vai mais se curvar, que não vai mais aceitar a paralisia imposta por decisões judiciais que, na visão dele, só serviram para fortalecer as facções. E para quem era esse recado? Ele era, claro, para os criminosos, mas ele era principalmente para Brasília. Era um recado direto para o Supremo Tribunal Federal. Porque a gente precisa lembrar que a raiz de muito do que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro é uma decisão da própria Corte. A famosa ADPF 635, e restringiu as operações policiais nas favelas e que, na prática, entregou esses territórios de bandeja para o crime se organizar e se armar até os dentes. O recado de Cláudio Castro foi um chega, basta essa interferência. E como o sistema reagiu a essa ousadia? Da forma mais previsível e, ao mesmo tempo, mais autoritária possível. Quase que imediatamente, a ministra Carmen Lúcia, que preside o Tribunal Superior Eleitoral, resolveu desengavetar um processo que estava parado e que pode levar à cassação da chapa do governador Cláudio Castro. O momento, como a gente sempre vê nesses casos, é de uma coincidência impressionante. No mesmo dia em que o governador desafia o sistema, um processo antigo contra ele, convenientemente volta a andar. É a política da intimidação, a tentativa de usar o poder judiciário como uma espada sobre a cabeça de quem ousa sair da linha. Mas a reação mais forte, que realmente mostra que a guerra foi declarada, veio do ministro Alexandre de Moraes. Ele não se contentou em mandar um recado de longe. Ele intimou o governador a prestar mais de 20 esclarecimentos sobre a operação. E o mais grave, ele anunciou que vai pessoalmente ao Rio de Janeiro na próxima segunda-feira para se encontrar com Cláudio Castro. Agora, pensem comigo. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, que não tem nenhuma atribuição executiva na área de segurança pública, se deslocando até um estado para, na prática, enquadrar o governador eleito e cobrar explicações sobre uma operação policial. Isso não é normal. Isso não existe em uma federação que se preze. É mais um sintoma da completa confusão de papéis, da completa desordem institucional que a gente vive, onde um poder se acha no direito de interferir, de dar ordens ao outro. E o que o Cláudio Castro fez? Ele se acovardou? Ele pediu desculpas? Não. Ele dobrou a aposta. Ele disse que vai, sim, recebeu o ministro, mas fez questão de marcar o local do encontro. Ele disse: não receberei no palácio, receberei aqui, porque aqui é a casa das polícias. E ele estava falando do Centro Integrado de Comando e Controle, o cérebro da segurança pública do Rio. É uma jogada de uma inteligência e de uma coragem simbólica imensa. Ele está dizendo para o ministro: você quer conversar sobre segurança? Então venha para o meu território, para o lugar onde os meus homens, os verdadeiros heróis, trabalham e arriscam a vida. Venha ver a realidade, em vez de tentar governar o Rio a partir de um gabinete com ar condicionado em Brasília. Essa queda de braço entre o governador e o ministro é, para mim, o retrato do que está em jogo. De um lado, um governador que parece ter entendido que a única forma de salvar o seu estado é através da força e da coragem. E do outro, um sistema que parece mais preocupado em manter as aparências, em proteger as suas narrativas ideológicas, do que em resolver o problema real. E o Cláudio Castro, ao que parece, não está sozinho nessa briga. Ele conseguiu um apoio que é fundamental. Outros governadores de direita, como o Romeu Zema de Minas Gerais, o Ratinho Júnior do Paraná e o Ronaldo Caiado de Goiás, foram até o Rio de Janeiro para uma reunião de apoio. Eles entenderam que a luta do Rio de Janeiro é a luta de todos eles. Que se o crime organizado conseguir vencer o Estado no Rio, o próximo alvo pode ser São Paulo, pode ser Minas, pode ser o Brasil inteiro. Essa união dos governadores é um recado poderoso para Brasília. É a prova de que a direita, no nível dos executivos estaduais, está unida e disposta a lutar. Enquanto isso, qual é a posição do governo federal, do presidente Lula, a de uma omissão que
Para muitos, beira a cumplicidade. A gente já sabe que o governador do Rio pediu ajuda e que essa ajuda foi negada. A gente já ouviu o Lula dizendo que não quer as Forças Armadas brigando com bandido. É um governo que aparentemente lavou as mãos. Ou pior, que parece estar torcendo pelo caos para, quem sabe, usar isso politicamente contra o governador e justificar uma intervenção. O que a gente está vendo, no fim das contas, é uma grande batalha de narrativas. De um lado, a narrativa da realidade é de que o Rio de Janeiro vive uma guerra e que essa guerra precisa ser vencida com força e determinação. É a narrativa do governador Cláudio Castro, dos governadores de direita, do povo carioca que foi para as ruas aplaudir o cortejo dos policiais mortos em combate. É a narrativa de quem entende que entre um policial e um bandido a gente precisa escolher um lado. E do outro lado a gente tem a narrativa da fantasia, a narrativa da esquerda e da mídia cúmplice. A de que a operação foi um massacre, a de que a polícia é muito violenta, a de que os criminosos são vítimas da sociedade. É a narrativa de quem, como a gente viu, envia uma comitiva de políticos de esquerda para o Complexo do Alemão, não para apoiar a polícia, mas para, na prática, prestar solidariedade ao tráfico um dia depois de uma grande apreensão de armas. Essa queda de braço que vai acontecer na segunda-feira entre o Cláudio Castro e o Alexandre de Moraes é o clímax dessa batalha de narrativas. E a gente precisa ficar muito atento e dar todo o nosso apoio ao governador, porque o que ele está defendendo não é apenas o seu governo. Ele está defendendo o direito de um Estado de lutar pela sua própria sobrevivência. Ele está defendendo o princípio mais básico da nossa federação. E se ele conseguir resistir a essa pressão, se ele não baixar a cabeça, ele estará dando um exemplo para o Brasil inteiro. Um exemplo de que é possível, sim, dizer não para a tirania. Essa história toda é um verdadeiro divisor de águas. A coragem do governador do Rio pode inspirar uma reação em todo o Brasil. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que a atitude do Cláudio Castro de enfrentar o sistema é a correta? Você acredita que a união dos governadores de direita pode ser a força que vai mudar o jogo? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. Se você também acredita que ninguém vai parar a gente na luta por um Brasil mais seguro, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. O Rio de Janeiro e o Brasil precisam do nosso apoio. Se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente não vai desistir de lutar. Um grande abraço.